Fala Dev, no vídeo de hoje a gente vai criar um sistema de pet shop. E para isso eu já estou aqui com o meu Eclipse aberto, mas você pode utilizar o NetBeans, IntelliJ e qualquer versão do Java, seja ela 8, 11, 17, 21, 22, vai servir do mesmo jeito que o código é o mesmo, beleza? E aqui eu já vou criar um projeto normal, mas você pode criar com o Maven, independente da ideia que você utilize. Mas eu vou criar um projeto básico aqui, que a gente vai focar mais no código e na lógica de negócio, beleza? Qual é o nome do projeto aqui? Vou colocar o nome de Sistema de Pet Shop. E a versão do Java que eu estou utilizando aqui é a 21, mas você pode utilizar qualquer outra, beleza? Clicar aqui em Finish para ele já criar logo. E a gente tem que entender algumas coisas básicas antes da gente criar o nosso projeto. Ele já tem aqui o pacote SRC, geralmente ele cria esse arquivozinho aqui automático. Em outras ideias ele não cria. Já cria o nome da classe. E eu vou criar uma classe aqui chamada de classe principal. Clicar aqui em New Class. Digitar o nome main com M maiúsculo. E marcar esse quadradinho aqui para ele já adicionar o método public static void main automaticamente. E o nosso projeto vai começar dessa forma aqui, como você está vendo agora. Zerado, sem nada, beleza? E para um sistema de pet shop, a gente tem que entender que a gente vai precisar de uma coisinha chamada de lógica do negócio. Então, como eu gosto de criar projetos no formato MVC, Model View Controller, onde a gente não foca em todas as áreas, porque leva muito mais tempo, mas a gente foca aqui no básico, que dá para você criar os seus projetos e depois estender caso você queira. Criar aqui um pacote, que ele vai ser chamado de pacote do Model, ou seja, a lógica do negócio que eu quero implementar. E na lógica do negócio a gente tem que pensar o seguinte: se eu tenho um sistema de pet shop, significa que eu vou ter que fazer algumas coisinhas ali relevantes. A primeira delas é cadastrar os pets. Seja ele um gato, um cachorro, não importa. Tem que cadastrar os pets, vai ter algumas características e métodos específicos para cada um deles. Vou ter que cadastrar meus funcionários. Nesse sistema vou ter um funcionário que vai fazer a parte da lavagem, outra parte da tosa. Vai ter ali um especialista que pode ser um médico veterinário que vai estar avaliando ali o animal. E vai ter o cara do caixa que vai simplesmente pegar tudo que o pessoal fez ali, gerar o orçamento e dar para o cliente pagar. E gerar os relatórios. Essa é a visão básica aqui. Então eu vou criar uma classezinha aqui para a gente começar, chamando ela de Pet. Para a gente já começar a estruturar aqui o nosso projeto. Ou seja, na parte da lógica do negócio, que é o pacote model, a gente vai ter o Pet, que a gente vai cadastrar. A gente vai ter aqui o funcionário, que é outro cara importante. Aí nesse funcionário a gente pode ter outras ramificações para ele, que ele pode ser, por exemplo, botar aqui F tosa, ou seja, o funcionário que cuida da tosa. A gente vai ter um cara específico só para cortar o pelo dos pets ali. A gente vai ter aqui um funcionário específico também só para banho. A gente pode fazer o seguinte aqui: deixar o cara que é da tosa para banho e tosa. E aí, que é tipo uma loja de negócio que a gente está implementando. Ou seja, quem manda na loja de negócio é a gente está criando. A gente não vai criar todo o cenário específico. Vai criar só o que é essencial para a gente exemplificar ali. Ou seja, tem um funcionário da tosa. Tenho aqui o médico veterinário. Que não deixa de ser um funcionário ali do pet shop. Vou ter também uma classe chamada de pet shop, que é a nosso estabelecimento geral. Pet shop. E assim depois a gente vai brincando aqui. Com isso aqui a gente já tem uma lógica bem interessante para a gente fazer. Para a gente pensar melhor, o que é que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui na classe main e começar a criar objetos fictícios para que dê uma visão maior do cenário. Geralmente o pessoal tem muita dificuldade de pensar na lógica do negócio, de pensar nas classes, nos atributos, nos relacionamentos entre as classes, na lógica que tem ali por baixo. Então eu gosto de jogar a pessoa para a classe principal, para que ela crie os objetos e ela vá analisando por ela mesma. Por exemplo, vamos fingir aqui que eu vou criar um pet. P é igual a new pet. Criei um petzinho aqui, vou importar ele com o pacote aqui, model pet, beleza. Criei um pet. Aí vamos dizer que o meu pet chegou lá na loja, ele entrou, fiz o cadastro dele, pronto, tem um objeto tipo pet. Depois que eu tenho isso aqui, o que é que eu vou fazer? Aí vai depender muito do que a pessoa quer fazer. Se for para analisar algum problema nele, eu vou ter que chamar um médico. Médico veterinário, MV, vai ser igual a new médico veterinário. Instanciei meu outro objeto. Se precisar dar um banho nele, eu vou chamar o funcionário que vai cuidar da tosa. FT é igual a new F tosa.
F12. Beleza? E aqui eu tenho simplesmente o seguinte cenário. O cara chegou com o pet, cadastrou o pet, colocou o nome do funcionário, cadastrou o nome da tosa. Outra coisa que vai ser interessante, ou eu posso cadastrar o pet e colocar o nome do dono dentro dele, com o telefone para contato e os dados dele. Ou eu posso criar o cadastro do dono e colocar o pet dentro do cadastro do dono. Aí vai muito da visão do negócio que você quer. Geralmente, como a gente está se relacionando com pessoas, a gente pode colocar aqui o nome do nosso cliente que vai chegar no estabelecimento. Então, quando eu vim aqui na minha classe principal, antes de eu colocar o pet, eu vou simplesmente criar um cliente. Igual a new cliente. Aí, com certeza, dessa forma que eu estou fazendo aqui, você vai conseguir entender muito mais do que talvez seu professor esteja explicando, numa faculdade, no curso técnico, que é uma coisa que é só relacionamento entre classes aqui. Onde eu estou pegando um problema do mundo real, estou modelando ele para que você entenda, beleza? Aí você pode pensar o seguinte, ó, o cliente chegou no meu pet shop, aí eu cadastrei o pet, passei para o meu veterinário olhar, passei para ele tomar um banho, beleza? Aí agora eu vou querer fazer o orçamento. Para eu fazer o orçamento eu vou ter que ter o pet shop. Ou seja, quando o meu programa inicializa, a primeira coisa que ele vai ter que criar é quem? Pet shop. PS, que vai ser igual a new pet shop. Criou o pet shop, já está disponível para acessar, para cadastrar os clientes, para analisar os pets, para cadastrar os pets, para que o veterinário analise, para que dê um banho nele, caso precise, e depois dê um orçamento. Aí a parte do orçamento geralmente fica a cargo de outro funcionário, que eu vou botar aqui, funcionário administrador. F, administrador. Aí porque eu estou criando assim umas classezinhas já com um padrão assim para você exemplificar. F, administrador. FA é igual a new F administrador. Para que a gente consiga entender um cenário básico para ter um ponto de partida. Aí com essa base aqui, a gente pode pensar o seguinte. Quando eu for criar o meu pet shop, eu vou ter que ter um conjunto de funcionários aqui dentro, beleza? Ou seja, a primeira coisa que vai inicializar no meu programa é o que? É o nome do pet shop, com todos os funcionários que estão cadastrados ali dentro dele. E se precisar cadastrar mais, ele vai cadastrando, de acordo com o funcionário. E outra coisa que é interessante aqui é que eu tenho uma classe chamada de funcionário. Só que essa classe ela pode ser identificada como uma classe abstrata, onde ela não vai ser instanciada, não vai virar um objeto específico dentro do meu programa. Ela só serve de base para que outras classes perdem as características do método dela. Ou seja, é uma classe que não vai chegar a existir, mas vai servir de base para passar dados para outros, que são as classes chamadas de classes específicas. Então, quando eu venho aqui para funcionário, eu tenho que pensar o seguinte: quais são as características gerais que todo funcionário vai ter que ter ali? Aí eu vou ter aqui alguns atributos. E no caso, eu vou ter o nome do meu funcionário. Eu vou ter aqui um char sexo do meu funcionário. Eu vou ter aqui uma idade para ele. Que são dados básicos que todo funcionário vai ter que ter ali. Eu vou ter que ter também um salário. E assim eu tenho as características básicas do meu funcionário. Para que quando eu vou instanciar ele, public funcionário, eu posso simplesmente já passar tudo como parâmetro no meu construtor. O string nome, char sexo, entidade e double salário. A pessoa vai acabar de ser contratada agora. O que é que eu preciso dela? Do nome, do sexo, da idade, do salário. Só isso. Poderia colocar mais atributos? Poderia. Telefone, endereço e tal. Só que isso aqui ficaria uma aula muito longa. Mas você já entendeu que você pode adicionar vários atributos aqui e chegar na classe. Então vamos para a parte da instanciação aqui. Atribuindo os valores diretamente. Porque eu estou utilizando o this para me referir que o atributo da classe, que é esse daqui, ou seja, desta classe eu quero o atributo tal e você receba nele o valor que está sendo passado como parâmetro aqui, beleza? E aqui diz idade, vai receber a idade. E aqui diz salário, vai receber o salário. Por que eu estou fazendo isso? Porque fica mais fácil e didático de você ver, sendo que você está trabalhando com atributos, tanto no construtor quanto dentro da classe aqui, com o mesmo identificador. Se aqui é nome, aqui é nome. Aqui é sexo, aqui é sexo. Então fica mais didático da gente entender aqui.
que é que eu tenho que fazer aqui? Criar os métodos getSet. Então eu posso vir aqui nesse menu aqui e vir em Generate getSet. No IntelliJ tem isso, no NetBeans tem isso. É só procurar especificamente onde é, ou então você pode criar o método getSet de cada um. Nome, idade, sexo, salário. Generate, ele já vai criar tudo aqui para mim embaixo. O método get e o método set. Vou até dar uns 2 cliques aqui para ficar maior para você visualizar. E eu posso pensar da seguinte maneira. Beleza. Tem o meu funcionário. Ele vai chegar a ser instanciado? Não vai. Então significa que isso aqui vai ser o quê? Uma public abstract class. Ou seja, se eu minimizar aqui para a gente visualizar, vou colocar uma palavrinha assim, ó, abstract. Porque ele vai ser uma classe abstrata. Ou seja, isso aqui não vai existir. Todo esse construtorzinho aqui, ele vai ser passado para quem herdar as características dele. Por exemplo, aqui, ó, o funcionário que cuida da parte da tosa. Eu vou aplicar um conceitozinho chamado de herança, através de uma palavra reservada extends, que vai herdar tudo do funcionário. E ele vai herdar o que do funcionário? Os atributos e os métodos dele. Então, se eu vier aqui e deixar o meu mouse em cima, ele diz o seguinte, ó, adiciona um construtor para tosa. Aí o construtor da classe específica, que está herdando da classe principal, vai ter o que já nele? Ó? O atributo nome, sexo, idade, salário, que é as coisas específicas da classe geral. Eu vou passar tudo para o construtor lá da classe geral, através da palavrinha chamada de super. Ou seja, com isso aqui, ele simplesmente já daria para entender que ele estaria jogando a responsabilidade para isso aqui, ó. É o construtor do funcionário que atribuiria tudo e assim o nosso objeto ftosa já teria todos esses atributos aqui, sem eu precisar estar replicando. E se o meu funcionário, que é o administrativo, eu herdasse a mesma coisa para ele, extend esse funcionário, o que é que eu precisaria fazer? Criar o construtor dele específico, deixar o mouse aqui em cima para ele mostrar, onde ele já sugere aqui, ó, que já vai criar um construtor para a classe específica que vai ter todos os atributos, que através da palavrinha reservada do Java Super, ele vai estar passando para o construtor da classe abstrata lá para atribuir, para unificar, para herdar isso tudo, para que dentro da classe específica aqui já tenha acesso a todos esses atributos e os métodos getSet, beleza? Aí com isso aqui, a gente já pode brincar. E se você vier para testar aqui na classe principal, você pode perceber aqui, ó, que ele já está pedindo aqui os nossos relacionamentos para a ftosa, que eu vou comentar aqui, e para o administrador. E se eu quisesse criar aqui um funcionário, só para exemplificar, funcionário, tá aqui F, e agora colocar igual a new funcionário, ele já me dá uma estrutura diferente, ó. Ele já sugere que eu instancie a minha classe, que eu crie os dados dela aqui dentro. Se eu fizer só isso aqui, ó, um ponto e vírgula aqui, passar aqui os atributos, como no caso aqui, ó, nome, sexo, idade, salário. Ou seja, aqui, ó, nome é o que? É uma string. O sexo é o que? Um caractere. A idade é o que? É um inteiro. E o salário é o que? É um valor decimal. Tá aqui, R$1.280 e 60 centavos, por assim dizer. Salvei. Aí ele já diz aqui, ó, que tá dando um errozinho, que é a classe não pode ser instanciada do tipo funcionário. Ou seja, eu não posso ter um objeto dessa classe. Então isso aqui já não pode existir. Beleza? Aí agora o que é que eu tenho que fazer aqui? Na minha classe funcionário, já coloquei tudo que era principal para ela. Já herdei aqui no ftosa as características responsáveis aqui por ele, da classe geral. Só que eu tenho algumas características específicas desse meu funcionário da parte de tosa. E alguns atributos que pode ser para ele aqui. Por exemplo, ele já tem o nome, o sexo, a idade e o salário, que é específico de um cara que vai trabalhar com a tosa. Ele pode, por exemplo, ter uma quantidade de dias específica que ele faz a tosa ali. Ele pode não trabalhar todos os dias. Então eu vou colocar aqui que int quantidade de dias trabalhados, por assim dizer. Que é um atributo específico dele. Então quando eu for criar ele aqui, eu poderia passar além dos atributos da classe geral, o atributo específico dele, que é a quantidade de dias trabalhados. Quantidade de dias. E aqui eu simplesmente atribuo ele. Diz quantidade de dias vai ser igual a quantidade de dias passado como parâmetro. Dessa forma aqui,
eu já simplesmente utilizei o construtor da classe geral e os dados da classe específica para criar o meu objeto do tipo ftosa, beleza? E aqui eu posso simplesmente vir atrás dos métodos getSet, que no caso aqui ele só vai me sugerir um, porque o restante ele está herdando, então ele não precisa sobrescrever nada aqui, que é aqui a get quantidade de dias, set quantidade de dias. E o que é que o cara da tosa faz? Ele simplesmente recebe um pet e tosa o pet. Vou colocar aqui, ó, public void tosar. Ele tosa o quê? Um pet. Vou colocar aqui pet p. Ou seja, quando ele for tosar alguém, ele vai receber um pet ali na mão dele e ele vai simplesmente fazer o papel ali e depois vai dar um retorno ali dizendo pet tosado, assim dizer. E aqui um booleano que vai retornar aqui ou true ou false. Vou colocar aqui como true para dizer que ele tosou aquele pet, beleza? E ele aqui ele pode mudar algum atributo do pet, ou seja, o pet não estava tosado, o pet vai virar vai ficar tosado agora. E agora a gente pode simplesmente focar em uma outra classe do tipo funcionário também, que é o administrador. A gente tem aqui o administrador. O administrador tem todos os atributos da classe geral, que é a classe funcionário, mas ele pode ter alguma coisa relacionada ali para ele, que por exemplo pode ser a quantidade de horas trabalhadas. Private int horas trabalhadas. Porque diferente do cara que tosa, ele pode estar ali para ser cobrado pelo dia de serviço. Ou seja, eu sou o dono do pet shop, eu quero contratar um cara para fazer a tosa no animal que vai passar ali 3 dias. E cada dia ele vai cobrar um valor específico, independente de quantas tosas ele faça. Beleza? Já o cara que vai ser o administrador, ele pode trabalhar das 8 até as 5, mas pode ter dia que passe. Então vai precisar calcular hora extra e tal, não sei o que. Aí isso aí a gente pode brincar aqui com horas trabalhadas, para que a gente faça o cadastro dele aqui, passando esse atributo aqui, algo diferente, só para dizer que ele tem um atributo específico para ele aqui, beleza? Horas trabalhadas. E aqui é a mesma coisa, diz horas trabalhadas é igual a horas trabalhadas. Beleza, agora eu já tenho meu funcionário aqui, vou criar o método getSet dele. Generate getSet, marquei. E o cara que é o administrador, o que é que ele vai fazer? Ele vai calcular o serviço. Public void calcular serviço. E quando ele for calcular o serviço, ele pode receber aqui um PET para que ele analise, ou um código do PET ou alguma informação relacionada a isso. Aí lá ele vai ver as coisas que foram feitas, beleza? E aqui eu posso simplesmente no meu PET começar a atribuir dados específicos para ele. Por exemplo, o meu PET pode ter um nome, para que eu chame o animal pelo nome, para que o dono se sinta que eu estou dando mais uma atenção para ele. Eu posso ter aqui uma idade desse PET, int idade. Private, que é algo importante também, é saber o sexo do animal, char sexo. Aí eu tenho um nome, a idade, posso ter uma coisinha chamada de peso, private double peso, para que eu saiba calcular o peso dele ali. A altura talvez não seja relevante, mas a gente coloca aqui. Vou deixar assim só para ficar mais simples para a gente exemplificar. E todo pet ele vai ter um dono. Ou seja, quem vai ser o dono do meu pet? Ou então eu posso simplesmente cadastrar o meu cliente, onde ele vai ter um pet. É assim eu fico com uma forma mais geral. Vai depender da lógica que eu quero implementar, beleza? Então se eu tiver o nome do pet, eu sei quem é o dono dele. Então eu posso simplesmente vir aqui, ó, private cliente C. Agora, quando eu for criar o meu pet, eu tenho que ter o dono dele cadastrado previamente, beleza? Para que eu tenha acesso aos dados. E quando eu cadastrar o meu cliente, eu vou precisar cadastrar o pet depois, para que eu possa estar vinculado o relacionamento entre eles. Só para a gente exemplificar, eu vou copiar os mesmos atributos aqui do pet para o cliente, que é o dono. Onde o dono também vai ter que ter um nome, uma idade, o sexo. Não vai precisar do sexo, não vai precisar do peso. Do dono, eu só quero saber o nome dele, a idade para eu calcular a data de nascimento. E eu posso simplesmente querer alguma informação a mais dele, por exemplo, um string
CPF, para ter uma informação válida dele. E além disso, eu saber qual é o pet dele. Beleza? Então agora, se eu tiver os dados do meu cliente, eu sei qual é o pet dele. E se eu tiver os dados do meu pet, eu sei a qual cliente ele se refere. Vou jogar essa classe para cá, vai ficar trabalhando uma do lado da outra aqui. Na classe pet que a gente está aqui, vou criar um construtor para ela. Public pet, que já vai ter todos os atributos. Vou colocar aqui um string nome, entidade, char sexo, double peso e o cliente. Div.nome recebe o nome. Div.idade vai receber a idade. Div.sexo vai receber o valor que está sendo passado como parâmetro, que é o sexo. Div.peso vai receber o valor que está sendo passado como parâmetro, que é o peso. E div.cliente, que é o C, vai receber o cliente que está sendo passado como parâmetro. Beleza? Agora, o que é que eu preciso fazer? Criar os métodos get e set novamente. Vem aqui, generate get set, marcar tudo. Nome, idade, peso, sexo e o cliente. Marcou? Gerou. Tudo prontinho. E agora, no meu cliente, eu já tenho o nome, a idade. Vou criar o construtor dele. Public, cliente. Aí você pode pensar, poxa, não é algo tão difícil de fazer. Agora tem um porém. Se você não especificar a quantidade de atributos específicos, depois você vai ter um trabalhinho para modificar os dados no construtor e talvez adicionar mais uns métodos na classe. Aí o bom é que você faça primeiro uma licitação de requisitos, ou seja, identificar quais são os dados importantes para que esteja dentro da sua classe. Para que depois você não tenha retrabalho de ter que estar modificando o código sem necessidade. Ou então você fazer uma reunião com o cliente mais de uma vez para você pegar os dados que realmente precisam ser adicionados. E aí você combina com ele uma quantidade de horas para entregar o projeto e simplesmente você não vai conseguir cumprir porque ele veio com uma nova informação que você não adicionou e agora você vai ter que modificar tudo porque as classes estão se relacionando umas com as outras e vai precisar trabalhar com mais dados. Aí a orientação a objetos ela serve muito para isso, para que você consiga separar cada parte a ponto de você não, quando modificar uma parte, ela não afeta todo o restante do projeto. Pronto, já criei aqui o meu cliente e meu pet. Aí a próxima parte é o que? Criei o meu cliente, criei o meu pet, vou criar o meu médico veterinário, que ele nada mais é do que um funcionário também. Onde eu vou precisar ter o construtor dele. E o médico veterinário ele pode ter uma coisinha chamada de conselho. Private string conselho. Geralmente é o número do conselho do profissional específico. Aí cada categoria profissional tem o seu conselho. Pode ser que o dele também tenha. Então vou colocar aqui que ele vai receber como parâmetro um código. Isso aqui é só para a gente diferenciar, beleza? Para que a gente saber que ele está utilizando os dados da classe genérica, da classe geral, e ele também tem atributos da classe dele. Conselho. E aqui eu posso adicionar os métodos get set, que no caso só vai ter aqui o do conselho. Generate get set. E todo médico veterinário ele vai precisar fazer o que? Avaliar o pet. Public void avaliar o pet. E ele vai receber um pet para ser avaliado. E além disso, ele pode dar aqui na avaliação já dar o diagnóstico dele, dizendo que vai precisar fazer, se vai tomar algum medicamento, se não vai. Se naquele pet shop tiver medicamentos a serem vendidos ali para o cliente, você já pode criar uma classezinha aqui também, chamado medicamentos. Medicamento, onde vai ter o nome do medicamento, o código dele, vai ter que ter um controle de estoque, tudo bonitinho para aquele medicamento. E o médico, ele vai poder, além de avaliar o pet, já que adicionou o medicamento, vai poder prescrever alguma coisa ali. Public void prescrever. Prescrever para quem? Para o pet específico. Aí ali ele vai ter
acessam a lista de medicamentos que está lá no Pet Shop que ele vai poder cadastrar. Beleza? Adicionar lá no prontuário daquele pet. Ou seja, vamos criar aqui uma nova classezinha que vai ser chamada de prontuário. Prontuário a gente pode pensar realmente como um prontuário humano, onde o prontuário vai ter que ter os dados de quem? Do cliente, que é o dono do pet, que é o responsável, que é o cara que vai pagar, do pet, que é o animal, que a pessoa quer realmente os dados daquele animal, do médico veterinário que atendeu, médico veterinário, e os diagnósticos que ele foi passando ali. Por exemplo, os medicamentos que ele simplesmente passou. Ou seja, precisa ter uma list aqui, para gente simular uma coleção de medicamento. Medicamento. E aqui, medicamentos que foram prescritos por aquele médico. Na lista aqui eu vou importar com você, beleza? E aqui nós temos uma estrutura básica de um prontuário. Ou seja, o que é que foi passado para o meu pet? Foi passado para ele fazer um raio-x, uma tomografia, um ultrassom. Precisei passar um medicamento que ele está com inflamação, coloquei uma descriçãozinha ali. Então no meu prontuário também pode ter aqui uma string descrição, que seria ali um detalhezinho do que vai ser feito e mais algumas informações ali. Mas essa classe aqui ela é um pouco mais detalhada, a gente vem daqui a pouco para ela. Beleza? Isso aqui é só para você entender que um sistema que ele começa pequeno, os relacionamentos entre as classes vai crescendo tanto que você precisa realmente começar a pensar em fazer um projeto, principalmente se você for tratar com o cliente. Geralmente na primeira reunião que você vai trabalhar com o cliente, você tem que simplesmente anotar tudo que você puder, tirar dúvidas, anotar informações relevantes para precisar estar dentro do sistema para que você consiga transformar em dados assim, para que depois você pense, eu vou ter todos esses atributos nesses meus atores aqui do meu projeto. Então eu vou precisar colocar ele aqui dentro. E você vai precisar começar a pensar também nas informações que vão ser relevantes para que você faça parte do armazenamento no banco de dados. Que aqui todo sistema ele vai precisar armazenar informação em algum canto. Aí aqui é só a parte da lógica do negócio, que é o pacote model. Aí você pode pensar, poxa, esse é um model, mas eu ainda teria que fazer o meu projeto com a parte do armazenamento de dados. Seria o pacote do controller. Certo. Eu criei a minha parte da lógica do negócio e a parte do armazenamento do banco de dados. Ou em algum arquivo ou outra estrutura que eu quero. Mas isso não é suficiente para eu criar o meu projeto e entregar para o cliente. Então eu vou precisar de uma parte de janelas gráficas. Para que ele simplesmente possa utilizar uma parte gráfica ali e colocar todas as informações sem ser em um console como esse daqui que você está vendo aqui embaixo. Aí você percebe que o tempo de projeto vai aumentar de acordo com a complexidade que ele vai ter, de acordo com as tecnologias que você vai utilizar e de acordo com o seu conhecimento. Porque se você tem uma visão dessa daqui, desse projeto, já tem aqui um médico veterinário, comentar. Você tem que pensar no seguinte, beleza, eu estou construindo um pet shop. Eu vou armazenar dados no pet shop aonde? No arquivos ou banco de dados. O meu cliente vai querer pagar por um banco de dados na nuvem, por uma aplicação web rodando online 24 horas por dia, fora do computador dele para que ele acesse no notebook ou em qualquer outro computador, ou ele não está disposto a isso, vai querer um sistema desktop. 90% do pessoal que está começando vai querer desktop porque ele não quer custo fixo. Ele não quer todo mês ter que pagar uma hospedagem, ter que pagar o sistema de armazenamento de banco de dados. Ele quer uma estrutura simples, funcional, que dê para ele gerenciar os dados dele ali. O que ele vai querer, talvez, no máximo, é que quando der algum problemazinho ali, você esteja disponível para dar um suporte ali. Ou seja, uma parte de atualização do sistema, adicionar uma funcionalidade nova, uma parte de você fazer um backup daquelas informações e passar para um outro computador. Aí é um outro tipo de serviço que você pode cobrar. E assim você tem uma visibilidade um pouco maior já da parte de negócio do programador. Mas aqui, a gente voltando, a gente já mexeu na classe do pet, na classe do cliente, na classe do funcionário, da TOSA, do médico veterinário, do pet shop, que agora é a parte que a gente vai criar. O pet shop geralmente é algo mais simples, porque como é uma empresa, a gente vai ter que cadastrar aqui um CNPJ, vai ter que cadastrar aqui um nome,
vai ter que cadastrar aqui um telefone para contato. Vou botar aqui um telefone para que alguém possa ligar e botar aqui um WhatsApp. Que geralmente é o que o pessoal mais quer mexer hoje. E pode até ter que eu botar aqui um Instagram para ele aqui. Instagram para ficar divulgando as fotos dos animais ali felizes, do dono saindo com o animal, tudo bonitinho. Aí você pode pensar, todo pet shop ele vai ter o quê? Ele vai ter uma coleção. Uma coleção de quê? De clientes. Ele vai ter uma coleção de clientes. E todos os clientes, você já sabe que dentro dele tem um pet ou mais de um pet. Então, na parte do cliente aqui, eu já posso pensar o seguinte: eu posso ter um único pet ou eu posso ter um conjunto de pets. E o comum é que cada dono tenha mais de um pet. Não é geral, mas ele pode ter vários pets. Então já poderia tirar essa estrutura daqui e já atualizar a minha classe com uma outra lógica de negócio. Agora ele não vai receber mais. Ele pode receber o pet aqui no construtor. Só que eu não vou querer que ele já adicione ele aqui. Eu vou querer que ele simplesmente adicione esse pet depois. Ou seja, eu vou cadastrar meu cliente e ele vai colocar ali o nome do pet que chegou numa vez. Se ele levar um outro pet de uma outra vez, aí ele já vai cadastrar no mesmo, na mesma coleção aqui, vinculada a ele, beleza? Mas para não endoidar muito a cabeça de vocês, eu vou deixar assim. A gente começa mais simples e depois, quando tiver uma visão legal aqui, a gente começa a brincar com algo a mais. Botar aqui os métodos getSet que eu acabei apagando. Tem que vir aqui de novo em Generate, getSet. Marcar aqui nome, idade, CPF, o paciente, o pet, pronto. E aqui eu tenho meu cliente. Aí vamos lá para o Pet Shop. Pet Shop tem o CNPJ, o nome, o telefone, o WhatsApp, o Instagram e uma coleção de clientes. Então toda vez que eu criar um Pet Shop, Public, Pet Shop, eu vou simplesmente precisar passar essas informações no meu construtor. Posso criar um construtor que não tem nada depois utilizar o método getSet para adicionar? Pode. Vou colocar aqui CNPJ. Vai depender muito da forma que você quer implementar o programa. Quanto mais detalhes você colocar para implementar, mais tempo de desenvolvimento vai levar. Aqui, como a gente está gravando uma aula prática, você pode pensar o seguinte: poxa, se uma aula pode chegar facilmente a 1 hora, só com o básico aqui que ele está ensinando, se eu for criar um projeto, pode levar mais de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Isso aí passa fácil, fácil, fácil. Então você tem que pensar direitinho se você for cobrar. E principalmente se você estiver fazendo um projeto de faculdade. Geralmente você está naquela boa vontade, você quer ajudar o seu colega, ele não quer fazer nada, só quer ganhar nota CNPJ, só quer ganhar nota em cima de você, você fica pensando, poxa, será que vale a pena eu me dedicar tanto aqui e dar uma nota para ele e ele não está fazendo nada? Aí você vai perceber que as horas de projeto, se for em equipe, vai ser legal, beleza? Você aprende muito fazendo sozinho, mas você vai perder tempo que você poderia fazer uma outra coisa, que seria importante. Então, estudar para uma outra matéria, ou simplesmente sair com alguém, ou ter uma visita em casa e você não pode dar atenção que você tem que terminar o projeto se quiser passar na matéria. E assim vai. Aí você vai perceber que vai começar a entender a parte de relacionamento entre equipes, que é uma coisa que cobram nas vagas de trabalho também, relacionamento interpessoal. Como você lida com os seus colegas de trabalho quando eles estão atrasando a demanda que precisaria para você simplesmente adiantar a sua parte do projeto, você não consegue adiantar porque está preso a ele ali. Aí tem tudo isso aqui. Aí no meu pet shop eu posso ter alguns métodos aqui relevantes. Algum desses métodos aqui pode ser o public void apresentar pet shop para mostrar os dados do pet shop, para ter um debug aqui, um retorno. Aí outra coisa que o meu pet shop pode fazer aqui é um relatório public void relatório mensal, por assim dizer, para saber o quanto eu faturei naquele mês. Um public void relatório
do dia, para saber quanto eu faturei em um dia específico. E posso ter aqui um Public Void relatório anual, para saber o quanto eu faturei naquele ano. E ainda posso ter um relatório semanal, Public Void relatório semanal. E assim, o cara que é o dono do pet shop, ele vai saber, poxa, esse meu pet shop está faturando tanto por mês, onde eu tenho uma despesa de X. Será que vale a pena manter o pet shop aberto ou eu tenho que migrar para um outro bairro? Eu tenho que aumentar o meu marketing aí para divulgar, eu tenho que fazer uma estratégia, diminuir gasto e assim vai. Beleza? E aqui nós temos uma parte básica que criamos no nosso pet shop. Aí você percebe que tudo que eu mostrei aqui para vocês até agora foi o que? Como você pode utilizar atributos, métodos, classes, objetos, relacionamento entre classes, que é composição, associação, agregação, coleções, para você pegar mais de um objeto para estar utilizando ali, classe abstrata, classe concreta, classe específica, parte principal, organização de projeto em pacotes. E tudo isso aqui é só o básico que eu ensino muito mais na prática, na parte conceitual, tópico a tópico, uma aula específica para cada tópico, aqui no meu curso de Java na prática, onde você aprende tudo isso, essa parte aqui que eu estou mostrando para você, tópico por tópico, você entender o que é cada coisa, além de outras coisas a mais que não envolvem nesse projeto, e a parte de banco de dados para que você possa armazenar tudo no banco de dados. E tudo isso por um valor básico de R$ 22,90, com um bônus para quem clicar nesse link que está aqui no comentário fixado, onde você adquire este curso e você pode simplesmente adquirir qualquer outro curso de Java, seja a parte de criação de janelas gráficas, e só essa parte aqui, para a gente criar um projeto desse, criando uma janela para o pet, uma janela para o cliente, uma janela para o funcionário que faz a tosa, uma janela para o funcionário que faz que é o médico veterinário, uma janela para cadastrar o pet shop, uma para fazer o prontuário do paciente, uma janela para cada uma dessas coisinhas aqui, você simplesmente demoraria muito mais do que 1 hora, do que 2 horas, do que 3 horas, que é um processo que você vai clicar, arrastar e colocar o componente ali na janela e você vai simplesmente clicar nas opções. Então eu vou deixar os cursos aqui no comentário fixado, tanto o Java na prática, quanto criação de janelas gráficas e até o de criação de API para caso você queira transformar isso aqui em uma aplicação web depois no futuro, que trabalha com banco de dados. Beleza? Vai estar no comentário fixado nesse valor promocional, onde você comprando um dos cursos, seja qual for, todos os demais saem por R$ 9,90 cada. Beleza? Mas voltando para cá, a gente pode pensar no seguinte. Certo, eu já sei que eu tenho o meu back-end aqui. Eu tenho todas as minhas classes, os relacionamentos dela, como vai tratar os dados, tudo bonitinho. E agora, depois que eu tiver tudo aqui certinho, o que é que eu vou precisar fazer? O meu back-end. No meu back-end ainda vai ter a parte do ou banco de dados ou manipulação de arquivos. Qual é o primeiro ponto que a gente tem que pensar quando vai trabalhar com armazenamento de dados? Posso trabalhar com arquivo? Pode. Agora você tem que se perguntar, a sua aplicação ela vai precisar que você tenha múltiplos acessos, ou seja, várias pessoas acessando ao mesmo tempo, ou é uma pessoa só que está ali inserindo tudo no sistema? Se for uma pessoa que está sozinha ali, que ela no próprio login dela já faz tudo, beleza. Deixa lá um arquivo que vai ser legal. Agora o arquivo ele tem um porém. Se você danificar o arquivo, como geralmente no arquivo está cadastrado tudo, você perde tudo. Aí é algo que dá um trabalhinho. E se você quiser pesquisar informação específica ali, por exemplo, seu pet shop começou hoje, tem 10 pessoas cadastradas aí. Para achar informação é fácil. Mas depois aí de 3 meses, 6 meses, você vai precisar buscar a informação de um cliente específico ali. Aí ele vai ter que ler a base de dados todo, o arquivo todo, para depois transformar esses dados que estão em arquivos, são dados textuais, em objetos do Java, para que coloque dentro de uma coleção do Java e depois comece a pesquisar ali. Ou seja, é um trabalho muito grande pegar uma base de dados toda para fazer isso. Com banco de dados você faz assim, ó, mais rápido. Aí a complexidade de utilizar banco de dados é maior? É, mas vai facilitar bastante para você na hora de pesquisar. Aí o que é que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou te mostrar como você pode fazer com arquivos para você simplesmente cadastrar um
desses caras aqui e depois você replicar para cadastrar cada um deles. Aí você vai ter que pensar, poxa, quem é o principal aqui para cadastrar? O meu cliente, o meu pet, eu vou cadastrar logo o meu pet. Aí como é que eu poderia fazer isso aqui com arquivos? A parte de você trabalhar com arquivos, você vai vir aqui no pacote controller e você vai criar uma classezinha chamada aqui de armazenamento de dados. Aí nessa parte de armazenamento de dados, eu poderia simplesmente brincar aqui. E armazenamento não é um nome legal, vou colocar aqui o nome de banco. Banco de dados fica melhor. Vou vir aqui em refatoração, rename, colocar aqui banco de dados. Por que eu vou trabalhar com arquivo e chamar com banco de dados? Porque tudo que eu faço com banco de dados eu faço com arquivos. A única diferença é o tempo de pesquisa que você vai precisar e a complexidade para fazer isso. Porque aqui no banco de dados eu vou ter que instalar um banco de dados na minha máquina, tal como MySQL. Depois que eu instalar o banco de dados, eu vou ter que criar as tabelas. Depois que eu criar as tabelas, eu vou ter que criar o relacionamento entre as tabelas. Eu já faço isso junto. Depois que criar isso, eu vou ter que linkar esse meu banco de dados com a linguagem de programação do Java para que eu possa trabalhar com tudo integrado. Aí, tipo, essa aula aqui que está perto dos 40 minutos, ela facilmente, como colocasse todo esse processo, ela passaria para 1h30 ou 2. Aí já é um processo um pouco mais, que precisa de um pouco mais de dedicação, porque dá erros algumas vezes em alguns computadores. E você precisa ter um ambiente fechado para que você possa focar nisso aqui e assistir a aula outra vez, uma aula específica só para aquela parte, uma aula só para instalação do banco de dados, só para fazer o download, só para criar as tabelas, só para inserir os dados no banco de dados, só para alterar os dados no banco de dados, só para pesquisar os dados, só para atualizar os dados, para que depois que você entenda a base de trabalhar com um banco de dados específico, tal como MySQL, você aprenda a fazer tudo isso através do Java. A integrar o banco de dados com o Java, fazer a conexão do banco de dados com o Java, inserir os dados através de código Java no banco de dados, atualizar os dados através do Java no banco de dados, pesquisar os dados para que você possa fazer os seus relatórios e tudo, e para que você possa apagar esses dados, que a gente chama de CRUD, sistema de CRUD. Aí o CRUD vai envolver o quê? Criar as janelas gráficas, e vai ter lá as janelas com interface que você pode clicar em um botão e mudar de janela. E você vai ter um menu de navegação. Você clica no botão, ele dá uma lista de opções aqui para você fazer. E cada opção que você clica, ele simplesmente mostra uma outra informação por cima. Que é a parte que eu gosto de trabalhar no meu curso de criação de janelas gráficas, de navegação entre as janelas de forma fluida. Beleza? Então tudo isso aqui é para você simplesmente se inteirar dessa parte. No banco de dados, eu vou ter duas coisas interessantes aqui para a gente trabalhar com arquivos. Aí o que vai ser interessante em trabalhar com arquivos? Vou colocar um construtor aqui, sem nada, banco de dados. Onde esse meu construtor aqui, ele pode fazer duas coisas. Public, void, cadastrar. Aí ele vai cadastrar as informações lá no banco de dados. E eu posso simplesmente chamar aqui um public void pesquisar, que é uma outra funcionalidade. Um public void alterar, que é uma outra coisa completamente diferente. E um public void deletar. Aí você pode pensar o seguinte. Certo, você está criando métodos gerais. Só que eu tenho aqui várias opções de classe pet, cliente, funcionário de tosa, médico veterinário e tal. Eu teria que criar um método específico para trabalhar com cada um desses aqui. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com a tecnologia um pouco mais avançada, tal como Spring Boot, uma boa prática que a gente tem é a gente criar uma classe que a gente chama de entidade, que é a parte que faz o mapeamento de um objeto do Java para uma linha do banco de dados, ou de um objeto Java para um arquivo de texto, uma linha de texto, que é o mapeamento objeto relacional que a gente pode chamar. E a gente cria uma estrutura básica, onde a gente tem, por exemplo, aqui, ó, cada uma dessas classes aqui que vai gerar dados do banco de dados, a gente chamaria de entidade, e a gente teria aqui no nosso controller uma parte do banco de dados específico para manipular cada um desses caras.
ou seja, em uma parte geral que manipula tudo. Se eu quero, por exemplo, trabalhar só com a parte do pet shop, só com a parte de armazenamento do pet, eu poderia simplesmente criar aqui um BD Pet, banco de dados de pet. Ou então colocar o nome completo, banco de dados para o pet. E assim eu começo a delegar para coisas específicas. Porque, por exemplo, se eu criar tudo aqui, em geral, quando eu precisar alterar alguma coisa, provavelmente eu vou afetar uma outra parte do código que não precisaria. Aí vai aumentar a complexidade. Então, como os frameworks hoje já entendem que a gente tem que modularizar, separar tudo, aí geralmente ele cria essa estrutura aqui de você utilizar um nome do que você quer fazer, banco de dados do pet, banco de dados do funcionário, banco de dados do médico, banco de dados do pet shop, para que você possa gerenciar melhor. Então, a outra classe que eu poderia fazer aqui era banco de dados do pet shop. Mais outra classe aqui para exemplificar, banco de dados do cliente. Aí o que é que eu preciso pensar além disso aqui? Que toda conexão com o banco de dados ou com arquivos, eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, se eu vou ler o arquivo, eu tenho que encontrar o arquivo, abrir o arquivo, preparar o arquivo para ler as informações dele. Se eu precisar armazenar e depois que eu ler, eu tenho que fechar o arquivo. E outra coisa que eu tenho que fazer se eu quiser escrever os dados nele, que é salvar, armazenar, procurar o arquivo, abrir o arquivo, preparar ele para escrita, escrever nele e fechar o arquivo. Se eu fizer todos os 4 passos e não fechar o arquivo, eu simplesmente não fiz nada, porque ele simplesmente não vai salvar a informação. E outra coisa que eu posso pensar é que toda vez que eu precisar ler uma informação do arquivo específico, uma linha específica, eu vou ter que passar por todas elas. Aí isso aí é uma parte que é a parte mais pesada de trabalhar com arquivos. Com o banco de dados, eu preciso fazer praticamente a mesma coisa. Informar o nome do banco de dados para que eu possa me conectar com ele, informar o nome do usuário e da senha do banco de dados, para que depois eu possa navegar entre as tabelas. E as tabelas é cada um desses carinhas aqui, ó, dessas classes pet, cliente, aftosa, médico veterinário, viraria uma tabela no banco de dados. Aí já é um outro papo que também a gente poderia brincar depois. Mas voltando aqui para o banco de dados pet, eu posso simplesmente aqui utilizar o banco de dados que eu já criei aqui para estender ele no banco de dados pet, utilizando a herança. Extends banco de dados. Agora tudo que tem lá no banco de dados eu posso utilizar aqui. Aí uma das coisas que eu posso brincar aqui é que quando eu for criar o meu banco de dados do pet, eu vou ter a possibilidade de utilizar tudo aquilo que está no meu banco de dados geral. Eu já tenho um método cadastrar. Só que eu posso tipo dar uma sobrescrita nele através de um parâmetro que eu vou passar aqui nele. Por exemplo, o meu banco de dados para cadastrar um pet, ele vai receber aqui um pet como parâmetro. E aqui eu posso simplesmente fazer o seguinte aqui. Não vou precisar mais desse construtor aqui. Que agora eu já entendi aqui a estrutura que eu queria fazer. E essa parte aqui de sobrescrito não precisa. Dá uma sobrecarregada nesse método. Aí outra coisa que eu posso fazer é o public void alterar. Eu já posso simplesmente chamar o nome dele aqui direto para que eu já pegar a estrutura pronta dele aqui. Aí nesse alterar aqui, eu posso simplesmente mudar o comportamento dele aqui para alterar o quem? O pet que eu vou passar como parâmetro. Aí tem essa parte aqui de polimorfismo, onde você tem a parte de sobrescrita e sobrecarga. Sobrescrita seria mais ou menos o que? Eu tenho aqui o método deletar. Se eu quiser utilizar ele da mesma forma, basta eu chamar ele aqui. E aqui dentro eu posso mudar o comportamento para a forma como eu quiser. Beleza? Aí eu estou sobrescrevendo. Mas se eu quiser utilizar ele dando um novo comportamento para ele, ou seja, o deletar vai deletar um pet específico,
Aí já estou sobrecarregando. Aí eu poderia também chamar esse método deletar de outra forma. Public void deletar. E em vez de passar o nome do pet, eu passar o ID dele. O código de identificação dele. Int código. Aí eu saberia que eu quero apagar aquele pet específico. Aí eu teria essa opção. Mas aqui no meu pet, eu teria que ter um atributo chamado de código para que eu pudesse acessar ele. Beleza? Aí é uma possibilidade que eu poderia fazer aqui. É só para exemplificar. Que aqui eu estou sobrecarregando o meu método. Aí eu simplesmente cadastrei, alterei, deletei e pesquisar. Public void pesquisar. Então, como eu não estou utilizando nenhuma das informações lá do banco de dados geral, eu posso simplesmente tirar isso aqui, ó. Não preciso mais herdar. Agora, se eu estivesse utilizando esses métodos especificamente dele, aí beleza. E aqui eu vou passar o pet. Quero pesquisar um pet específico, onde eu posso passar, por exemplo, um string nome. E já para pesquisar já é diferente, então um código ou um nome. Aí, para sobrecarregar um método, eu posso utilizar ele com o mesmo nome. Cadê aqui o pesquisar? E passar aqui, ó. Agora eu vou pesquisar ele, ao invés de ser pelo nome, pelo código dele. E depois eu posso sobrecarregá-lo de novo, utilizando o mesmo nome. Só que agora, como parâmetro, eu vou passar duas coisas, o nome e o código. Na sobrecarga, o importante é que a assinatura do método, que é o que está entre parênteses, é diferente. E ele é diferente através do tipo de dado. Isso aqui é um string e aqui é um int. E aqui tem mais de um parâmetro, um string int. Se eu quisesse criar um terceiro, eu poderia simplesmente trocar a ordem aqui. Ou seja, agora eu posso passar primeiro o código, que é um int, e depois passar uma string. Se eu deixar só o código, ele vai dar conflito com o outro, ele não permite. Então eu posso passar agora um trocado, beleza? Aí cada um desses é uma implementação. Mas vamos simplesmente focar aqui no método de... Deixa eu ver aqui. O que é que a gente pode fazer aqui para brincar? Primeiro vamos cadastrar aqui uma informação específica do meu pet. Quando eu passo um objeto pet aqui, eu tenho acesso a todos os dados dele através do método get, beleza? Então já está completo para mim. O que é que eu posso fazer? No Java tem três classes que a gente pode utilizar para trabalhar com arquivos na parte de armazenamento, que é o... Como é que é o nome aqui? Output String, que a gente chama de OS. Nós temos o Output String Writer, que vamos chamar de OSW para escrever. E nós temos o Buffered Writer para escrita, BW. A primeira faz o quê? Ela simplesmente procura um arquivo com aquele nome. Se não tiver, ela cria através da classe File Output String. Então passa aqui o nome entre parênteses. E se ela encontrar um arquivo com aquele nome, ele não vai sobrescrever o arquivo. Se eu deixar assim, ele sobrescreve o arquivo e passa as informações novas para ele. Mas se eu passar um parâmetrozinho true, ele aproveita as informações que tem dentro daquele arquivo e armazena as informações que eu estou adicionando lá no final. Ou seja, se eu tenho um arquivo de texto que está todo preenchido, se eu deixar com o parâmetro true, ele vai adicionar na última linha a informação que eu estou adicionando agora. Mas se eu deixar sem o true, ele vai considerar que o parâmetro é falso. Ou seja, se eu deixar assim, ele considera que o parâmetro é falso. E ele simplesmente apaga todo o meu arquivo e só salva a última informação que eu coloquei. Aí esse é um detalhe importante, que é semelhante a você alterar a informação do banco de dados sem colocar o comando where. Geralmente você vê muito meme disso. Então vou colocar aqui o parâmetro true e vou passar o nome aqui do nome do meu cadastro de cadastro underline de pets.txt. Ele está dando erro por quê? Porque toda vez que você for trabalhar com arquivos do banco de dados, ele pede que você utilize as exceções. Ou você utiliza uma exceção do tipo throw, que ele vai simplesmente procurar aqui algo geral para que você não tenha que criar um bloco de código aqui. Ou você pode criar um método try-catch para exceções. O método try-catch é daquele tipo. Ele vai tentar executar o bloco de código aqui. Se ele conseguir, beleza, faz tudo e finaliza o arquivo. Se ele não conseguir, ele vai gerar uma exceção. E se ele gerar uma exceção, ele simplesmente
Você pode programar para que ele volte para o menu e peça outras informações. Ou você pode simplesmente analisar o erro e ver o que, é que você pode fazer para corrigir ali. Seria como um debug. Geralmente ele bota um catch aqui para que ele não pare o nosso programa e ele manda para outro fluxo para outro bloco de código para que ele possa voltar para essa parte depois e tentar corrigir o erro ali em tempo de execução com o programa rodando, para que o seu programa não trave, beleza? Mas se ele travar aqui nesse erro, der algum erro porque não achou o arquivo ou algo com sentido, ele simplesmente vai dizer aqui erro ao abrir o arquivo para escrita. E como eu quero saber qual é o arquivo que ele vai abrir, eu vou colocar um parênteses aqui informando que é cadastro de pets.txt. Beleza? Agora que eu procurei o meu arquivo, se eu não achar, ele vai criar do zero. Beleza? Eu tenho que preparar esse arquivo que ele achou para escrita. Para preparar, use o output string writer. E eu recebo aqui, quando eu for instanciar o meu objeto, o que? Especificamente o objeto que eu acabei de procurar, ou seja, o path do meu arquivo, por assim dizer, o endereço dele. E agora, quando eu quiser escrever aqui uma informação, eu tenho que chamar o new buffer writer, que vai receber como parâmetro o arquivo que está preparado. Aí ele vai escrever através do BW aqui. E ele vai escrever o que? Os dados do meu objeto. Então, como eu sei que eu vou criar uma linha lá no meu arquivo, vou criar uma string aqui, linha, que vai receber os dados do meu objeto, como getNome, onde eu vou dar um padrão aqui de armazenamento de separar todos os meus parâmetros por vírgula, todos os meus atributos do meu objeto. Que no caso aqui no pet, eu tenho o que? Nome, idade, sexo e peso. E o nome do cliente, os dados do cliente. Então, eu vou colocar aqui nome, p.get idade, mais uma vírgulazinha para separar, mais um p.get nome, idade, sexo, mais uma vírgulazinha para separar, mais um p.get peso, mais uma vírgulazinha para separar, mais um p.get idade, nome, peso, sexo e os dados do cliente. Dos dados do cliente, a única coisa que vai ser interessante para a gente armazenar agora vai ser o código dele. Mas eu não defini aqui no cliente um código. Então eu posso vir aqui no cliente e colocar aqui um CPF. Aqui nós temos o CPF dele. O CPF vai ser interessante para a gente brincar aqui. Mas será que ele tem aqui o método getSetCPF? Tem. Então eu posso simplesmente vir aqui no meu banco de dados e no meu cliente que eu acabei de pegar aqui, p.getCliente, eu pegar o pgetCPF. Pronto. Essa minha linha completa aqui, ela vai ser armazenada no meu banco de dados como um arquivo de texto estruturado, que ele é separado por vírgulas. Ou seja, toda vez que eu for cadastrar uma nova informação, no meu banco de dados vai ter algo nesse sentido aqui, ó, no meu arquivo. Qual é o nome do meu cliente? Olival. Cadê aqui o nome do meu pet? Vou colocar aqui Kratos. Qual é a idade do Kratos? Tem 3 anos. Qual é o sexo dele? É masculino. Qual é o peso dele? Ele tem 25 quilos. 25 não, vou botar aqui 10 quilos. Qual é o CPF do cliente? 00011122233. Assim eu sei como eu vou pegar os dados do meu cliente depois, através de CPF. Quando eu quiser armazenar um outro pet, aí vai pular uma linha e vai armazenar a informação aqui dentro, que seria outro pet aqui. Que, por exemplo, poderia ser a Carmila. Carmila é uma gatinha que tem 2 anos de idade, do sexo feminino, que ela pesa aí uns 3 quilos. E aí, o dono dela é o que tem CPF 112223224. Aí geralmente quando a gente vai salvar os dados no arquivo, a gente deixa uma linha em branco. Para que quando for armazenar a próxima informação, a gente adicione ela e já deixa uma linha em branco, beleza? Então aqui você percebe que ele tem um padrão, ó. Tem o nome, vírgula, aí idade, vírgula, sexo, vírgula, peso, vírgula, CPF, vírgula, ou seja, um arquivo de texto estruturado, que sempre vai seguir o mesmo padrão. Ele não vai armazenar informações faltando, sempre o mesmo padrão. Então, agora que você entendeu aqui o básico, a gente já pegou aqui a nossa linha, a gente pode brincar aqui para armazenar esse meu dado no arquivo. Ou seja, eu vou criar agora chamar o BW,
que é quem vai escrever, pedir para ele escrever aqui um write e eu vou passar aqui a minha linha como parâmetro. Ou seja, já escreveu dentro da linha. Depois que ele escreve dentro da linha, eu vou pular uma linha. New line. Aí ele simplesmente escreveu todos os dados naquela linha específica, pulou uma linha para que nessa próxima linha fique esperando as novas informações. Terminei de salvar aqui, tenho que fechar o meu arquivo. Então eu fecho o meu buff, que é o cara que escreve, eu fecho o meu OSW, que é o cara que prepara para a escrita, e eu fecho o meu arquivo propriamente dito. E por fim, eu posso dar um debug aqui, ó, system.out.println, e passar aqui o pet, e coloca aqui o nome dele, mais p.getNome foi cadastrado com sucesso. E depois a gente olha no arquivo lá se foi cadastrado mesmo. E agora o que é que eu tenho que fazer para testar isso aqui? Vou lá na minha classe principal, venho aqui nela, vou apagar tudo isso aqui e vou simplesmente vir aqui colocar pet p igual a new pet. Vou passar aqui os dados como parâmetro já para ele, ou seja, o Kratos, cadê aqui? Nome, idade, sexo. O Kratos, ele vai ter aqui 3 anos, vai ter aqui o sexo masculino, vai ter aqui o peso de 3.450 gramas e ele vai ter aqui o cliente que vai ser armazenado para ele. Eu vou ter que criar um cliente antes. Vamos criar aqui um cliente c igual a new cliente. Aí nesse meu cliente aqui eu vou ter que passar algumas informações para ele, incluindo o meu pet. Então esse meu pet aqui que eu vou criar, posso criar ele como sendo algo nulo, um objeto nulo que depois eu vou atualizar com o método getSet, beleza? Então se eu vim aqui no meu cliente, eu tenho que passar o que para ele? Nome, idade, CPF. Aqui o nome vai ser Olival, a idade do Olival 30, CPF é uma string 00011122233 e o cliente eu vou passar como nulo. E agora no meu pet eu vou passar o cliente, beleza? E depois eu posso simplesmente dizer aqui no meu cliente eu vou setar o meu pet, onde eu vou passar o pet aqui. Pronto, já fiz a vinculação aqui toda bonitinha. Agora o que eu tenho que fazer? Armazenar o meu cliente. Para armazenar o meu cliente, antes eu tenho que ter uma classe de banco de dados já criada. Banco de dados pet. Eu vou colocar aqui bdpet, bdp, igual a new banco de dados pet. E quando eu for salvar, eu vou colocar aqui bdp, que é o meu banco de dados do pet, para que ele cadastre o meu pet. Beleza? Com isso aqui, eu já tenho tudo certinho para ele. Se eu executar o meu código aqui, agora o que é que ele vai dar de resultado aqui? Executou, o pet Kratos foi cadastrado com sucesso. Se eu clicar aqui no meu projeto e dar um F5 nele, você percebe que já adicionou um arquivo de texto aqui, ó. Que eu posso abrir e verificar. O Kratos, com a idade, o sexo, o peso e o CPF do dono dele já pulou uma linha. Aí se eu quiser armazenar um novo cliente, aí aqui no meu objeto eu posso simplesmente mudar o nome aqui. Agora vai ser a Marília, que vai ser a cliente, que ela tem 19 anos, o CPF dela é 222 e o cliente aqui, o pet dela vai ser a Carmila, que pesa 2 kg, de sexo feminino e pesa 1,33 kg. E quando eu executar aqui, ele vai simplesmente salvar a Carmila. Executei aqui, ele vai dizer que a Carmila foi cadastrada com sucesso. Se eu abrir o meu arquivo de novo, agora eu tenho o Kratos e agora eu tenho a Carmila. Então eu posso simplesmente ficar replicando aquilo ali para colocar em um loop para ficar armazenando meus dados. O que é que eu tenho que fazer aqui no meu banco do pet ainda? Simplesmente ler os dados do meu arquivo. E para ler os dados do meu arquivo, para que depois eu faça alteração, exclusão. Porque o principal é você ler os dados do arquivo. Você leu tudo, você pode transformar toda a leitura desse arquivo em objetos. E depois você pode brincar com os métodos de deletar, de
editar e de pesquisar alguma informação ali dentro. Então a gente pode criar uma coisa aqui que é um método geral, public void ler, para que ele leia o arquivo. E aqui eu vou utilizar três classes do Java, que é o input string, chamado de is. Vou importar ele aqui com Ctrl barra do pacote java.io. O input string reader, para fazer a leitura. Ou seja, se eu tenho o output string writer, eu tenho o input string reader. Ou seja, output input. Output para escrever, input para armazenar, para ler, por assim dizer, entrar no arquivo. E output para saída, para escrever. Pegar os dados que estão no meu programa e jogar no fluxo de dados de saída, que é para armazenar no disco aí, por assim dizer. ISR. E nós temos também o Buffered Reader, que é para jogar na leitura, BR. E o Input String Reader, ele recebe aqui quem? O arquivo que ele vai ler. Através da classe New File Input String, que no caso é o arquivo com o mesmo nome. Que no caso é cadastro underline de pets.txt. E da mesma forma que para escrever tem que ter o try catch ou alguma exceção com throws, para ler também é a mesma coisa. Aqui o input string, ele vai simplesmente fazer um new input string, vai receber o endereço do arquivo que ele acabou de ler, que é o is, e o buffer vai receber o arquivo que ele acabou de preparar para leitura, que é o isr, que é o new buffered reader. Buffered reader, que vai receber o isr, beleza? Agora eu vou criar aqui o bloco try-catch, onde eu vou simplesmente jogar tudo isso aqui, que se ele conseguir encontrar o arquivo, ele consegue executar o de baixo. E se ele não conseguir ler, ele vai dar uma mensagem de erro aqui dizendo que não leu. System.out.println e vai informar aqui: não conseguiu ler o arquivo cadastro de pets.txt. E aqui eu gosto de colocar como exception, que tem o file not found exception, não encontrou o arquivo, e tem o exception, que é algo mais geral. Aí você pode utilizar qualquer um dos dois. Porque se der algum erro, você pode mostrar isso aqui. E depois você pode mostrar a exceção específica, que é o E. Aí ele vai dar um código lá geral, que é exception E. Beleza? Pronto. Encontrei o meu arquivo para ler, preparei para ler, estou lendo aqui cada linha do meu arquivo. O que eu tenho que fazer? Pegar a linha, string a linha que eu acabei de ler e vou jogar ela aqui em br.readline. Li uma linha. E ele vai ficar lendo essas linhas do meu arquivo até quando? Até acabar. E quando é que eu digo que uma linha acabou? Quando ela for igual a nulo. Então eu vou dizer que ele vai ler enquanto não for nulo. Enquanto não for nulo, o que é que ele vai fazer? Ele vai me mostrar na saída de dados a linha que ele acabou de ler. E depois ele vai pedir para ler uma próxima linha. Linha igual a br.readline. Aí vai ficar nesse loop aqui até ele encontrar as linhas para serem lidas ali. Beleza? E agora que eu já li todas as linhas, o que, é que eu posso fazer aqui? Dar uma mensagem aqui de texto, system.out.println, informar aqui arquivo lido com sucesso. Qual foi o arquivo? Cadastro de pets.txt. Só que depois que eu termino de ler, eu tenho que fazer a mesma coisa, fechar, né? br.close, isr.close e is.close. Isso aqui é leitura e escrita de arquivos básicos. Como é que eu posso testar isso aqui? Eu no meu main, criei aqui um novo cliente, vamos criar aqui vou nem criar, vou só simplesmente chamar ele, comentar essas linhas aqui. Não vou cadastrar, vou chamar ele só para ler. Banco de dados p.ler. Quando eu executar isso aqui, é que ele vai mostrar aqui no console os meus dois animais pets cadastrados. Beleza? O que eu posso fazer aqui de interessante ainda no meu banco de dados de pet? Se eu li esses caras aqui,
eu posso simplesmente ter uma coleção aqui, como no meu parâmetro aqui, de pets. Um array list para simplificar aqui de pet. Chamado de pets. Então toda vez que eu criar o meu banco de dados, a primeira coisa que ele vai fazer é inicializar o meu array de pets. Para que depois quando ele for ler o meu arquivo lá, ele inicialize ele. Adicionando todos os meus pets aqui. Então quando eu for ler o meu arquivo, eu já posso simplesmente transformar ele em um conjunto de objetos. Então eu posso simplesmente criar um novo método aqui. Eu gosto de separar tudo para modularizar, chamado de public void transformar linhas em objetos. E quando eu chamar o transformar linhas em objetos, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as linhas que ele acabou de ler e vai simplesmente mandar para a minha coleção de objetos, já transformado em objetos. Então eu vou criar aqui mais um array, private array list de string, que vai conter todas as minhas linhas a serem lidas. E quando eu estiver lá no meu método de ler, que eu simplesmente li a primeira linha, antes de ele vai mostrar a linha e depois vai pedir aqui para armazenar ela, beleza? E toda vez que eu simplesmente tiver aqui no meu construtor, vou ter que inicializar os dois. Inicializei as linhas e inicializei os pets. Beleza? E agora eu posso simplesmente fazer o seguinte aqui. No meu método ler, quando eu tiver na minha estrutura de repetição que eu mostrar o nome da linha, antes de pedir para ler a próxima, eu vou pedir para ele armazenar elas. Linhas.add, a linha específica que eu acabei de ler. Beleza? Armazenei e já estou garantido com ela. Ela já está dentro da minha classe aqui salva. Para quando eu for chamar o meu método transformar, eu posso simplesmente aqui passar essa minha coleção de linhas aqui já direto para ele. E aqui eu posso transformar essas minhas linhas em objetos. Fazendo uma estrutura de repetição do for int igual a 0 e menor que linhas.size. E aqui e mais. E aqui o que é que eu vou fazer na parte de transformar o meu objeto em uma linha? Eu posso criar aqui uma estrutura básica, que é uma lista de string, que é aqui itens da minha linha. Ou seja, uma linha aqui que eu tenho armazenada, ela tem quantos elementos? Se a gente for analisar aqui, ó. 1, que é o nome, o 2, que é a idade, o 3, que é o sexo, o 4, que é o peso, e o 5, que é o CPF. Ou seja, se for transformar isso aqui em um array, a gente chama, a gente teria um array que tem 5 posições. Então, se a gente viesse aqui para fazer essa leitura, transformar uma linha aqui de um objeto em um array, eu poderia criar um array com 5 posições. Igual a new string, que vai ter, por exemplo, 5 posições, por assim dizer. Beleza? E aqui, o que é que eu faço? Coloco aqui itens. Vai receber aqui especificamente a minha linha específica, uma linha, só que ele acabou de ler aqui, linhas.getIn. Ele vai simplesmente pedir para dar um split nela através das vírgulas que ele achar. Então ele vai transformar a minha linha em uma coleção em uma lista de string através de quando ele procurar as vírgulas, ele quebrar ela numa listazinha ali, beleza? E agora que eu tenho isso aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente criar o meu objeto. E o meu objeto aqui, que é o pet, ele simplesmente vai ser criado quando eu simplesmente pegar os dados dele aqui. E para exemplificar melhor, eu vou colocar aqui já todos os atributos do meu pet, só para você ver aqui de forma didática. São esses daqui. Cadê? Aqui. A gente vai vir aqui e vai colocar eles aqui, ó. Só vou tirar o private, que não precisa aqui, né? Que a gente tá só manipulando variável normal, não é atributo lá da classe. Só pra gente exemplificar. Lembrando que cada um deles aqui tem um tipo de dado. Nome, idade, sexo e peso. Então vou colocar aqui qual é o primeiro? É o nome que eu quero pegar. Então vou colocar aqui itens na posição 0.
Vai ter o meu nome cadastrado direitinho. O próximo é o que? É a idade. A gente tem que lembrar que toda vez que a gente vai armazenar em um arquivo, a gente não salva o tipo de dado. No banco de dados a gente salva. Aí, aqui ele salva tudo como texto. Tem uma forma de salvar como tipo de dado? Tem, mas é muito mais complexo. Para que você entenda. Então aqui a gente tem que utilizar uma classe chamada integer, no caso, para converter um texto, que é uma linha lá, a linha que ele acabou de ler, em um inteiro. E aí, toda classe, que é a classe do Java, tem as classes que manipulam os tipos primitivos de dados, como integer, double, float. Você tem os métodos específicos para conversão, que é o passe int, passe float, passe double. E aqui eu tenho que passar quem? Os itens que estão especificamente na posição 1, que é o que ele vai converter para inteiro. O próximo é o sexo, que é o char. Aí eu tenho uma classe chamada de character, onde ele tem um método aqui, deixa eu ver se é o passe. Deixa eu clicar aqui para ele voltar, que ele dá uma travadinha aqui. Pronto. Eu acredito que não é o passe, que ele não vai ter uma parte de conversão. Como é um caractere aqui que ele vai pegar só, eu tenho como fazer isso aqui. Itens. Itens. Na posição 2, eu posso simplesmente passar aqui. Deixa eu ver se ele tem aqui. Se ele vai deixar fazer o que eu quero fazer aqui. O caractere eu me esqueço como é que é. ToString é .char_at. Char_at na posição 0. Ou seja, ele vai pegar o item que está aqui, o valor que ele considerou que era uma string, e vai pegar o primeiro caractere que só vai ter ele aqui. Que é só para dizer que está convertendo de uma string para um caractere. Assim é bem mais prático, beleza? E o double, que é o peso. Tem que chamar a classe double, .passeDouble, e passar aqui o itens que está na posição 3. E o outro que tem é o CPF do cliente, né? Que é aqui o string CPF. Que é o último elemento, que é o do index 4, que é o CPF do cliente, que vai ser igual a itens, que já é um texto mesmo, na posição 4. Agora que eu tenho essas informações aqui, eu posso criar meu pet. P é igual a new pet, que vai ser simplesmente o nome, a idade, o sexo, o peso e o CPF. Que no caso ele vai querer um cliente aqui. Então, como eu não tenho um cliente agora, que eu teria que criar o meu arquivo de clientes, cadastrar os clientes, pesquisar os clientes, transformar eles em objeto para ler, eu vou colocar aqui como um objeto nulo, para ele simplesmente criar só o meu pet. E depois que eu tenho o meu pet criado, o que é que eu tenho que fazer? Chamar minha coleção pets, pedir para adicionar o meu pet. Por quê? Porque quando ele for executar a próxima iteração, para pegar a próxima linha, ele já vai armazenar na minha coleção aqui um novo pet, que ele já vai ter instanciado aqui de volta. E quando ele terminar de fazer tudo isso aqui, eu já tenho simplesmente a minha coleção de pets para ser retornada. Eu posso retornar aqui ela pets. E aqui eu posso pedir no lugar de void para ele retornar um array list de pets. Array list de pet. Então o método ficaria assim, ó. Agora para você visualizar. Beleza? Aí com isso aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente aqui, ó, quando eu inicializar o banco de dados, criar linhas, criar a coleção de pets. Depois eu posso simplesmente pedir para que ele leia. Ele vai ler tudo. Depois que ele ler tudo, ele vai simplesmente pedir para transformar. Cadê o transformar? Cadê o nome do método lá? É transformar linhas em objetos. Depois que ele ler tudo, ele vai simplesmente transformar linhas em objetos, recebendo aqui a minha coleção de linhas. E aqui ele já vai me dar como retorno quem? Os meus pets. Eu poderia tipo, fazer isso aqui para que eu já possa, através do método getSet, brincar com eles aqui. Então eu vou vir aqui, lá no meu final, criar o método getSet ali das coleções que eu criei lá no começo, para que eu possa pegar lá na parte principal. Que o principal que importa para mim são os pets, que é os objetos já instanciados, não as linhas. Então quando eu voltar lá para o meu método principal, no main, eu posso fazer o seguinte.
eu já vou criar aqui um array list de pets, aonde ele vai me retornar aqui os pets quando ele simplesmente criou aqui o meu banco de dados. Ele já tem todos os meus pets ali do arquivo, então posso simplesmente pegar eles aqui agora, bdp.get pets, e depois disso eu posso simplesmente brincar com meus pets aqui, for int igual a 0 e menor que pets.size. Posso fazer aqui um i mais, e aqui eu posso pedir para que ele mostre os meus pets. System.out.println, sendo que agora eu estou manipulando objetos que já foram lidos do arquivo. Aí posso colocar aqui pets para pegar na posição específica i, get i, o pet que tem o nome tal, pedir só o nome dele. Cadê aqui? Pets.get na posição i, .get, só o nome dele. Lembrando que ele já vai mostrar os que foi cadastrado lá, como está aqui, né? Então se eu executar aqui o meu programa, ele vai mostrar só o nome de cada pet, ou seja, Kratos e Carmila. Aqui, ó. Ele cadastrou, aí ele leu aqueles arquivos lá, ó. O arquivo foi cadastro pet foi lido com sucesso, e depois transformou em objetos e pegou meus dois objetos aqui, através de só o nome dele. Beleza? Então aqui está todo funcional para essa parte. Aí o que eu teria que fazer? A mesma coisa para clientes, a mesma coisa para medicamento, mesma coisa para o médico veterinário que foi cadastrado, para os prontuários. Isso para cada um criar o seu próprio banco de dados específico, para que depois eu decida se eu quero manipular os dados já através do arquivo aqui. Quando eu tiver todas as linhas, eu posso simplesmente procurar em todas as linhas qual é a linha que tem a informação do meu pet específico, para que eu possa apagar ele, seja através do código, seja através do nome dele, de alguma informação dele. Ou se eu quiser pesquisar um pet específico pelo nome, para retornar só ele daquele arquivo, sem ter que transformar todos em objetos. Ou seja, eu vou pegar meu arquivo todo, vou ler todo, vou procurar nome a nome ali, achar um, e o que eu achar, eu simplesmente transformo ele em objeto, através do split lá, criando a minha lista de meu vetorzinho de elementos, onde eu posso transformar ele em objeto e retornar, assim fica mais rápido. E se eu quiser alterar? Aí eu tenho que simplesmente para alterar é o que dá muito mais trabalho, que eu não consigo alterar uma única linha específica do meu arquivo. Eu tenho que pegar todo o meu arquivo, ler todas as linhas que estão ali, através do método ler aqui, por exemplo. Depois que eu tiver tudo armazenado, aí eu quero alterar só um, aí eu posso simplesmente criar um novo arquivo com o mesmo nome, passando as mesmas informações do arquivo anterior, e naquela posição que está ali em específico, passar os novos dados, para que depois eu copie o restante do arquivo. Aí isso é perigoso porque pode dar um problema e você pode apagar tudo. Mas o legal é que quando o pessoal faz isso, ele faz um backup, que é uma cópia do arquivo. Depois que ele faz a cópia do arquivo, ele altera. Aí deu tudo certo, aí ele apaga o backup. Aí assim ele consegue brincar ou não. Mas você pode também criar uma política de criar backups aí. Criar novos arquivos toda vez que precisar cadastrar um dado. E depois de quando tiver uns 3 arquivos criados, você apaga os 2 anteriores lá. E assim você começa a manter um fluxo ali de armazenamento de dados seguro. Então essa daqui é só para você ver que a complexidade de um projeto pode aumentar muito. E que esse projeto aqui você pode brincar para você estender ele muito mais. Porque isso aqui é uma aula que está com 1h20 de programação. Se você sentiu dificuldade em alguma parte aqui específica, o curso Java na prática do básico ao avançado vai cobrir tudo para você. Então, você vai aprender classes, objetos, atributos, métodos, coleções, interface, polimorfismo de sobrescrita, de sobrecarga, relação entre as classes de composição, associação, agregação, banco de dados, a preparar um ambiente de banco de dados, a codificar todo ele para fazer o CRUD, ou seja, criar os dados, armazená-los, alterá-los, pesquisar, excluir, transformar essa estrutura numa forma que o Java faça tudo isso para você. E também a parte de aprofundar ainda mais a parte de arquivos, criando projetos. Beleza? Então, a parte básica de orientação a objetos com Java, para você entender e criar seus projetos dessa forma, ela simplesmente pode ser aprofundada no curso Java na prática. Porque se você não conseguiu acompanhar,
significa que tem alguma parte da programação que você ainda não entendeu bem e você simplesmente travou. Se você travou, você pode destravar aqui, beleza? Ah, quero trabalhar com banco de dados. Clica aqui no link que você vai acelerar ainda mais. Ah, quero aprender a criar janelas gráficas. Vou deixar o curso aqui Java Swing de criação de janelas gráficas. Você pode simplesmente clicar e verificar como é que seria a parte de criação. Tem até um vídeo lá que eu mostro um pouquinho do cenário que você pode entender lá no curso, beleza? De uma forma bem rápida, para que você já possa aprofundar. Lembrando que um projeto desse daqui, que tem a faixa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 classes, só vai implementar 8. Você demoraria aí, para dizer que umas meia hora para criar. Umas meia hora não. Depois que você pega a prática aí, uns 10 minutos para criar cada janelinha gráfica pequena. 10 a 15, 20 minutos. Ou seja, 8 janelas. Você passaria aí 160 minutos. 160 minutos é uma faixa de 2 a 3 horas aí para criar todas as janelas aí de uma forma bem prática, só para você brincar. Depois você teria que criar cada uma das classes do banco de dados para manipular os dados específicos ali, para que você comece a delegar as partes, a modularizar e depois gerenciar a lógica do negócio. Beleza? Então essa daqui eu espero que essa parte dessa aula prática que ela tenha dado uma visão bem ampla do cenário de desenvolvimento de software, a ponto de você entender que código é dinheiro. E no sentido de você pensar o seguinte: ah, vou fazer um projeto ali para alguém que vou cobrar R$ 10 a hora. Não faço isso não, porque o trabalho que você vai ter não vai valer a pena. Ah, mas eu quero cobrar assim mesmo, porque é para mim aprender. Aprenda de graça. Faça, mas não faça essa parte de cobrar barato não, porque um projeto desse ele simplesmente demanda tempo, esforço, às vezes na internet você pesquisar, horas, você vai ter que lanchar, vai ter que dedicar ali uma capacidade energética e mental para desenvolver tudo isso. E é algo que não pode ser feito de forma barata. Para você ter noção, tem desenvolvedores que cobram R$ 100 a hora, tem outros que cobram muito mais. Quem cobra em dólar cobra muito mais, porque isso aqui vale dinheiro. Você sabe ter essa visão de negócio aqui completa, a ponto de criar um sistema e dar para o cara ali funcionar da forma como ele quiser, na máquina, mesmo que seja só no computador dele ali local, na rede local ali da empresa dele, sem precisar hospedar nada na internet. Você tem um computadorzinho ali que ele chega na empresa, liga, o Windows inicia, a aplicação já está pronta para rodar ali, você já fez tudo para ele. Você já deu para ele a parte lógica do programa, a parte gráfica, o banco de dados, a parte dos relatórios, que é tudo que ele vai precisar utilizar para o resto da vida dele. Se ele cuidar bem do computador com o breakzinho lá, talvez ele nunca precise lhe chamar de volta. Então vai ser algo que vai ser muito valoroso para ele. Se depois ele quiser transformar aquilo na web, aí você pode transformar isso aqui em uma API e criar um front-end em uma outra linguagem. Seja ela Angular, React, com HTML, CSS, JavaScript, ou utilizando TimeLift, ou pegar o Java Swing aqui e linkar ele com a sua API para você trocar os dados. Aí você pode aprofundar isso depois. Mas se você quiser também criar só a parte da API, pegando tudo isso aqui e transformando em um banco de dados, conectando de uma vez só. Banco de dados, lógica de negócio, e a parte de liberar a API para a web, mesmo que seja só numa rede local, o curso vai estar aqui também. Através de qualquer um desses links aqui, você pode adquirir o curso no valor de R$ 22,90 e os demais saem por R$ 9,90 cada. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha servido de base para você aprofundar e abrir a sua mente cada vez mais. Lembrando que aqui no canal tem outros sistemas que você pode aprender a criar nesse mesmo estilo aqui. Sistema de lanchonete, de padaria, sistema de clínica, de unidade básica de saúde, de farmácia, para que você comece a ter uma visão cada vez maior do mundo da programação, beleza? Principalmente com Java. Eu posso utilizar uma outra IDE, mas o código é o mesmo, seja ela IntelliJ, NetBeans, Eclipse, uma outra versão do Java, mas o código é o mesmo, beleza? Então, se você quiser aprofundar, você tem três formas. Ou você adquire um desses três cursos, e a quarta é você fazer aqui as outras aulas que tem aqui das playlists que já tem aqui no canal. Então o que eu te peço é só você dar um valor para isso aqui, caso você tenha gostado, tenha sido valoroso para você. Quer dar um like, um comentário, compartilhar com alguém que você acha que pode ser interessante. E se quiser aprofundar, clica no link aqui do comentário fixado, adquire o curso, que você vai ter direito a um suporte comigo, beleza? Caso tenha alguma dúvida, você me aciona lá, que a gente pode dar um direcionamento melhor, beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse curso aqui de sistemas na parte de criação de um pet shop, da parte estrutural básica,
para que você possa desenvolver a sua mentalidade computacional e criar seus próprios projetos. Então, deixa seu like, seu comentário se gostou. Quer aprofundar? Clica nos links aqui dos cursos e até uma próxima. Valeu!